A gente vem acompanhando quase todo dia as investigações da Operação Lava Jato. Amanhã vai ter a primeira sessão da CPI do BNDES. E empresas envolvidas na Lava Jato também podem ser alvo dessa CPI, que investiga o BNDES. O que pode haver de errado nos financiamentos concedidos pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social? É o que a gente vai saber agora aqui no estúdio, o deputado federal, membro da CPI, Sérgio Vidigal. Obrigado, deputado, por ter vindo ao Bom Dia. Bom dia para o senhor. Bom dia, Mário. Bom dia, Tati. Bom dia. É exagero dizer que o BNDES é uma caixa preta? Olha, eu acho que nesse momento a gente tem que ter muito cuidado, né, naquilo que a gente vai afirmar. Na verdade, essa CPI está alicerçada em 3 pilares. O primeiro pilar é os financiamentos foram feitos para algumas empresas, como a empresa do Eike Batista, como os frigoríficos, que é onde se questiona realmente as condições de financiamento e as condições das empresas atualmente. A outra questão é os empréstimos feitos para os países, como Angola, Cuba, entre outros, onde nós temos um decreto do Ministério do Desenvolvimento e Comércio que diz que só poderão ser abertos os mecanismos que foi feito de financiamento em 2027, né, daqui exatamente, depois de 15 anos foi feita a operação. E a terceira que são as empresas que estão hoje fiscalizadas, né, em citado Lava Jato, e algumas empresas de fachadas, que também vão ser analisadas se elas também foram beneficiadas com financiamentos do BNDES. Então, são os 3 pilares onde vai se apurar essa CPI. Existe alguma justificativa para que não se tenha plena transparência do financiamento concedido pelo BNDES a qualquer empresa? Porque é dinheiro público, não é? Exatamente isso. Inclusive, o STF já até se posicionou em relação a isso. O ministro Luiz Fux já colocou de que, como os recursos são recursos públicos, inclusive é bom lembrar que a grande maioria dos recursos que são financiados pelo BNDES são recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Então é necessário também que se tenha transparência. Mas teve um decreto em 2012, onde não se permitiu que se pudesse divulgar não só os valores, mas os mecanismos e os critérios de financiamento. Os valores já foram divulgados, porque o Supremo já determinou que fosse divulgado. Agora, os critérios ainda não foram divulgados e nós iremos saber através da CPI. Tem pergunta chegando aqui, deputado Júlio pergunta aqui para o senhor. Será possível ir a fundo nessa investigação, depois da medida da presidente de tornar os empréstimos sigilosos? Olha bem, a casa, ela tinha votado contrário, a presidenta vetou, nós vamos analisar o veto agora e creio que esse é um momento muito importante para que a gente possa derrubar esse veto, já que os recursos são recursos públicos, né? E é preciso que todos nós saibamos onde está sendo aplicado o recurso que é do trabalhador, que a grande maioria é recurso do Fundo do Amparo ao Trabalhador. Hoje nós temos 206 bilhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador que são emprestados através do BNDES. Deputado, essa CPI pode ter algum interesse assim, mais político do que propriamente investigar o BNDES, ainda mais no momento que a gente vive? Nós já vimos ali a lista de possíveis convocações, principalmente envolvendo o governo do ex-presidente Lula e também o governo agora da Dilma. Olha bem, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque nós já estamos num momento de muita fragilidade. O país atravessa uma crise econômica, uma crise política, uma crise ética. Então, nesse momento, se a gente não tiver o cuidado de ser imparcial na apuração, nós podemos querer transformar essa CPI num grande palanque político e isso vai criar mais dificuldades. O BNDES é um banco que opera desde 1952, é um banco extremamente sério, é um banco que realmente tem métodos rigorosos. Então é preciso que a gente tenha conhecimento se porventura houve influência ou não política nas suas operações. Agora, o presidente Lula já há pedidos de convocação para o ex-presidente Lula. Ele deve ser convocado? Olha bem, nós iremos ter a primeira sessão amanhã, às 9 horas da manhã. Então, todos os requerimentos, toda solicitação de convocação serão amanhã analisadas pelo plenário, né, da comissão. Então, eu creio que uma grande parte daqueles que serão, dos requerimentos serão aprovados. Agora, como também tem uma boa base do governo na comissão, a gente também tem algumas dúvidas se realmente será convocado o presidente Lula, como também já tem solicitação para convocar o filho do presidente Lula também, está sendo lá solicitada a sua convocação, entre outros tantos que estão sendo convocados através dos requerimentos que serão aprovados amanhã. O senhor votaria a favor ou contra essas convocações? Eu votaria a favor, porque eu acho que é uma forma transparente, uma oportunidade que está dando também ao presidente de se defender nesse momento, né? Da mesma forma, eu já fiz um requerimento para poder convocar o Eike Batista, né? É preciso que a gente convoque todos para a gente poder começar a ter elementos para começar a trabalhar nessa CPI. E que a gente tenha certo cuidado naquilo que a gente for realmente, não somente apurar, mas naquilo que a gente for divulgar.
porque às vezes a gente pode estar querendo fazer um palanque político e está acabando atrapalhando esse país. Já sabemos muito bem que o BNDES tem alguns questionamentos em relação ao seu financiamento para o exterior, mas é bom lembrar que o financiamento do BNDES para o exterior não iniciou no governo do PT, ele iniciou em 2001, que foi a primeira operação de financiamento feita para a Venezuela, foi feito no governo do PSDB. Mas o que se discute hoje é a taxa de juro, que é 4,4% ao ano, que é muito abaixo que é operada aqui no país. Segundo, nós não temos poupança para poder fazer esse financiamento. E terceiro, que isso é igual, Maria, você pegar dinheiro do seu cheque especial e querer emprestar com juro mais barato para o seu amigo. Então, hoje o BNDES, a captação dele é maior para poder fazer um empréstimo de juros menor para o exterior. Então, são os questionamentos que você tem hoje, sem contar que nós precisamos também de ampliar a infraestrutura. E esses recursos estão sendo utilizados no exterior exatamente para poder fazer investimento em infraestrutura, que farão competitividade com o Brasil. Então, esse também é um outro questionamento que se faz em relação às operações de crédito com o exterior. Agora, mesmo antes da primeira sessão, o senhor já acha que tem que mudar alguma coisa no BNDES? A transparência e deixar muito claro quais são os critérios de financiamento? Por que uma empresa consegue um financiamento com esse juro aí e outras empresas não conseguem? Sim, eu acho que primeiro nós temos que analisar que o país não tem poupança suficiente para poder disputar com o mercado exterior taxas de juros mais baixas, né? Segundo, que o país necessita de infraestrutura para aumentar sua competitividade. O argumento que eles têm é que esse financiamento também aumenta a geração de emprego. Mas se a gente investir no Brasil e aumentar a competitividade, vamos gerar muito mais emprego ainda. E não vamos ficar subsidiando, com recursos do povo brasileiro, o financiamento feito a países aí do exterior. Tem mais perguntas chegando aqui. O Marcelo pergunta, qual a finalidade da presidente em manter os empréstimos de forma sigilosa? Na verdade, foi um decreto que foi editado em 2012, então era o ministro Pimentel, hoje governador de Minas Gerais, onde ele fez o decreto e determinou que seriam sigilosas durante 15 anos. Né? A Câmara aprovou que fosse aberta a todas as operações, a presidente vetou e o Supremo determinou que pelo menos os valores da operação fosse divulgada para a sociedade. Hoje nós temos em torno de quase de 2009 a 2014, aproximadamente 12 bilhões de reais que foram investidos no exterior, representa 2% de todo o financiamento do BNDES. Deputado, deixa eu falar um pouco do momento político do país. Ontem a presidente se reuniu com ministros, a gente acabou de ouvir agora há pouco, no Hora 1, o ministro das Comunicações dizendo que a presidente vai buscar o diálogo, que é importante o diálogo, e a gente vê muitos analistas dizendo que é preciso ter uma liderança que consiga unir as forças do país. Essa liderança, teoricamente, teria que ser a presidente da República, a chefe do Executivo. O senhor vê algum outro nome? Como é que o senhor acha que vai se desenrolar o restante dessa crise política que a gente vem acompanhando, o Congresso votando tudo contra ao que o governo propõe? Olha bem, eu creio que você acabou de falar o correto. Quem é o nosso líder nesse país é a presidente Dilma. Então, cabe a ela, nesse momento, primeiro, eu acho que o governo tem que assumir que houve equívocos, né, na sua economia, até fazer uma meia-culpa, dizendo que errou na perspectiva que iria acertar, e convocar não somente as forças da base aliada. Eu acho que esse é o grande equívoco do governo, querer conversar somente com a base aliada. É o momento de conversar com todos os partidos brasileiros. Eu tenho dito que é o momento da gente abaixar as bandeiras do partido e levantar a bandeira do país, que hoje é muito mais importante que os partidos políticos. Então, eu diria que caberia a ela ser a grande líder e não o vice-presidente, para poder realmente capitanear esse processo tão importante e tão difícil que o país está atravessando. O senhor ainda vê forças na presidente para conseguir articular o Congresso, a própria base aliada? Eu vejo, olha bem, o que falta ao governo hoje é a falta de popularidade, né? Eu acho que a falta de popularidade, isso não quer dizer que nós temos que impedi-la de governar. Eu acho que você só pode criar critérios de governabilidade se porventura tiver alguma infração à Constituição. Então eu vejo que se o governo quiser e tiver determinado e tiver a humildade, nós poderemos fazer aí um grande pacto de coalizão nesse país, principalmente para essas demandas mais emergenciais que o país está precisando realmente desses ajustes fiscais, da retomada do desenvolvimento, da retomada do crescimento, da retomada de geração de novos empregos, da redução da inflação, que são fundamentais para que o país possa manter seu equilíbrio econômico. Mas o senhor acha que a Câmara está disposta a isso? Olha, eu creio que se deixar da forma que está, não.
Porque hoje o que acontece? A oposição, tudo que ela vota contrário, ela vota pensando em penalizar o PT, né? Só que o Brasil não é PT. Nós somos muito mais do que o PT. E esse mecanismo que está sendo feito na Câmara realmente está penalizando o país. Então, a presidente precisa assumir a sua posição de líder. Ela foi eleita para isso, para liderar um país, para que a gente possa realmente tentar reconstruir não somente a base política, mas também melhorar a relação com a oposição no país. Eu vou agradecer ao deputado federal Sérgio Vidigal, que é do PDT, partido que é independente ao governo, não é da base aliada do governo. Também ser da base aliada hoje não significa apoio diretamente ao governo, pelo que a gente vê nas votações, né, deputado? Nem sempre quem é da base vota com o governo. Explicando para a gente como é que vai ser a CPI do BNDES. A CPI visa principalmente esclarecer alguns empréstimos e a cobrar mais transparência e definição clara dos critérios de empréstimos do BNDES. Esse dinheiro é nosso, é dinheiro do trabalhador. Isso. Muito obrigado por ter vindo ao Bom Dia. Muito obrigado. Obrigada, bom dia.